Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Professora Cimeia Oliva, vamos fazer correção de simulado. Disponibilizei um simuladinho para vocês da Fundep, tá? E trouxe essas questões aqui para a gente resolver de língua portuguesa. Como eu já até falei um tempinho atrás, Fundep é uma banca que gosta muito de interpretação de texto, mas que sempre tem a gramática, e essa gramática ela é ligada ao texto, tá? Nem por isso te isenta, se eu não souber gramática, então eu consigo resolver as questões. Na maioria das vezes você precisa do conhecimento da gramática, tá? Mas o que a gente tem que fazer? Estudar, resolver, treinar questões, tá? Essa primeira questão aí foi de 2022. Releia este trecho. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do quarto poltrinho. A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido. Essa questão de vocabulário é uma questão que sempre a Fundep cobra. Dificilmente, raramente você vai pegar uma prova de português da Fundep em que ela não cobre uma questão de vocabulário. Isso é algo comum, tá? Cimeia, e aí? Como que eu vou fazer? Né? O vocabulário você tem que tentar, tá? Interpretar ali pelo sentido do vocábulo no texto. Se você não souber disso, mas eu não sei, eu nunca ouvi isso, matronal, o que é isso? Eu não faço ideia, tá? Se você não fizer ideia do que é, eu vou te ensinar uma tática que você pode tentar, que poderá te ajudar, tá? Então, Quitéria era uma égua, já sei que está falando de um animal, né? E essa égua era volumosa, né? Gordinha, cheia, matronal, já chegada à meia-idade, já sei que é uma égua, né, ali mais velha. Vai falando da silhueta, tá bem gordinha, né? Porque depois do nascimento lá do quarto poltrinho, ela ficou assim. Então, o que poderia ser matronal, Cimeia? Olha, aqui eu tenho alternativa em que diz respeitável, defensora, tutora e matriz. Se você não sabe o que é matronal, tá? De forma alguma, você pode tentar pegando esses vocábulos e substituindo aqui e olhar aquele que vai ter mais significado, que vai ter mais coerência naquele texto, tá? Então, se eu pegar aqui, Quitéria era uma égua volumosa, respeitável, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera. Sim, tem uma lógica boa. Se eu colocasse defensora, já chegada à meia-idade, defensora é algo, né? Não caberia tanto aqui. Tutora, muito menos, e matriz de forma alguma, tá? Cimeia, para quem não sabe, o que é matronal? Matronal é um vocábulo que vem de matrona, tá? Muito usado lá na Roma antiga para falar da mulher, né? Respeitável, já casada, que tinha filhos, ok? Então, matronal aqui está no sentido de respeitável, tá? Letra A, respeitável. Dicas de como estudar para esse tipo de questões é você ler bastante e resolver diversas questões, tá? Que tenha vocabulário. Você pode tentar ir pela etimologia da palavra, dependendo do vocábulo, você vai conseguir resolver a questão aqui, né? Por exemplo, de matrona é um termo, né, que usa-se muito na Itália, que usou-se muito na Itália, às vezes a gente acha até em algumas músicas, em filme, né? Quem gosta dos filmes italianos, mas aqui o que a gente precisava saber, qual desses termos aqui caberia aqui perfeitamente, e aqui seria respeitável, tá bom? Então a égua aí era respeitável já lá com a sua meia-idade. Questão número 2. Releia o trecho a seguir, observando os pronomes. Deixa eu só me tirar aqui rapidinho para que vocês consigam verificar. Não sei se no outro cortou, acho que não, né, amores? Então, tem um trecho aí e tá pedindo para você observar os pronomes em destaques. Ok. É um conteúdo também que a Fundep gosta. Deixa eu só me colocar aqui, por enquanto que eu vou falar com vocês. Os pronomes, tá?
isso aí é um conteúdo que a Fundep ela gosta muito de cobrar, né? Conectivos, pronomes. Então tem-se chance desse conteúdo sempre cair quando estamos falando de Fundep, tá? Cimeia, mas aí o que é o pronome, tá? O pronome é aquele termo que vai indicar a pessoa do discurso, quem é que está falando, não é isso? Então, o pronome ele vai indicar a pessoa do discurso, ele vai indicar posse, ele também pode indicar a posição, né? Posição ali dentro do texto. Nós temos diversos pronomes, temos os pronomes oblíquos, né? Os pessoais, eu, tu, ele. Temos os demonstrativos, este, aquela. Temos os que indica posse, seus. Temos pronomes de tratamento, pronome relativo. Nós temos diversos pronomes, tá? E aí, nesse texto, a gente vai prestar atenção nestes pronomes, porque depois vai ter aqui alguma coisa a respeito destes pronomes, tá? Essas questões de pronomes, tá? Elas vão cobrar muito a questão anafórica. O que é? Nós temos dentro da gramática o que é catafórico e o que é o anafórico. São aqueles referentes dentro do texto. Os anafóricos são aqueles que eu já disse e vou retomá-los, tá? Então, eu já disse e vou retomá-los e de alguma forma são os anafóricos. Por que eu estou usando esses termos? Porque algumas bancas, elas têm costumado falar, tá? Dos termos anafóricos, catafóricos e às vezes pega o aluno de surpresa. Então, anafórico é aquilo que já foi dito e eu vou retomar e catafórico é aquilo que eu ainda vou dizer dentro do texto, tá? Sam Mendes, vamos aqui para o texto. Sam Mendes narra o heróico calvário de 2 soldados muito jovens do exército inglês com uma missão que pode ser suicida. Há de abandonar as trincheiras e sair a céu aberto para avisar seus companheiros que os alemães fingiram uma retirada. Armaram uma armadilha para massacrá-los. É uma missão com poucas chances de sobrevivência para esses 2 homens responsáveis e assustados. Tá cortando ali? Tá não. E, desculpa, amores. É uma missão com poucas chances de sobrevivência para esses 2 homens responsáveis e assustados com um motivo inapelável para um deles, já que o seu irmão está entre os alvos do engodo, tá? Ok. Assinale a alternativa que apresenta a relação incorreta entre o pronome e o termo a que se refere, ok? Então, vamos no pronome e vamos achar dentro do texto esse pronome ele está se referindo a quê? Aquele que estiver com um referente errado, que é a alternativa que nós vamos marcar, tá? Então, a gente está procurando aqui o referente do pronome aqui está inadequado, tá bom? Então, vamos lá. Quais que eles apresentaram aqui? Que, seus, os seus. Vamos achar isso aqui no texto, que fica mais fácil, né? Uma missão. Que mais? Seus, aqui. Os. Cadê esse os aqui? Que os alemães é uma... O los aqui, ele vai estar aqui dentro, tá? Eu acho que no simulado que eu passei para vocês, de repente está marcado isso, eu não tenho certeza, depois eu vou conferir. É uma visão com poucas chances, esses, e vamos achar esses aqui. Cadê o esses? Que os alemães, é uma missão com poucas chances, esses aqui. Ok. Então, vamos ver. A letra A fala que o que, aqui, o pronome relativo, tá? Ele se refere a uma missão. Vamos dar uma olhadinha e vamos descobrir se é o referente, né? Certo aqui, o pronome relativo. Muitos jovens de um exército inglês com uma missão que pode ser suicida. Que pode ser suicida? A missão. Então, tá certinho aqui, tá? O que
ele se refere à missão. Então, isso aqui tá certo. Vamos para a letra B. Seus se refere a 2 soldados muito jovens do exército inglês. Vamos voltar lá no texto? Abandonar as trincheiras e sair a céu aberto para avisar seus companheiros. Aqui eu usei, no caso, um pronome de valor possessivo, seus, tá bom? Nessa construção aí, para se referir. Quem é que são seus companheiros, tá? As Simeias são os 2 soldados muito jovens do exército. Os 2 soldados muito jovens, né? Do exército, que se esses seus, né? Seus companheiros, quem são seus companheiros? Os 2 jovens lá. Então, aqui eu tenho uma ideia, né? Possessiva aí. Eu tenho esse pronome possessivo e sim, tá certinho aqui. Eu tenho essa referência correta, tá bom? Aí, tá falando do os, né? Isso aqui já coloca para você ter meio que uma certa dúvida, né? Por causa dessa contração aqui. Então, aqui o os, ele está referindo a seus companheiros. Então, vamos lá. Armaram uma armadilha para massacrá-los, né? O los aqui para massacrar quem? Os companheiros? Sim, exatamente, tá? Então, essa aqui também está certinha. E a letra D, logo, né? Só restou ela. Tá falando que esses se refere a 2. Gente, ó, de cara eu já saberia que essa está errada. Porque nós estamos falando aqui desses pronomes demonstrativos, o este, o esse. E quando é, deixa eu só me colocar aqui agora. E quando é que eu vou usar dentro do texto o este e o esses? A gente sabe que a gente usa esses para retomar algo que já foi dito. Então, aqui está falando que esse se refere a 2. A gente sabe que não, tá bom? Esses aqui não pode se referir a 2, porque teria, se fosse o caso, teria que ser estes. De cara, a gente já viu aqui um erro, tá? Nós estamos falando de referir algo que já foi dito e que eu estou retomando. Então, aí, esses aí, falar que esses se refere a 2, tem um referente falso, tá bom? Esses, né? As chances de sobrevivência para esses 2 homens. Então, esses aí, ele vem depois, primeira coisa, tá? Então, aqui não é isso, não. Esses, ele não vai se referir a 2, tá bom? Por que, Simeia? Aí, na verdade, eu não tenho uma incorreção no uso da forma anafórica esses, tá? Mas uma falsa indicação de referente aí. O termo esses, ele retoma lá 2 soldados muito jovens, tá bom? Não devendo ali de forma alguma ser substituído por outra forma pronominal, tá? Então, tomem cuidado com isso, prestem atenção no comando da questão. Então, aqui assinale a alternativa que apresenta uma relação incorreta entre o pronome e o termo a que se refere. Então, jamais seria nessa questão do esse, do este, não é isso que está querendo. O que a questão quer aqui é que você olhe ao referente, tá? E esses aqui, ele não tem como referente 2, mas sim lá como soldados, tá bom? Com poucas chances de sobrevivência para esses 2 homens. Quem são esses 2 homens? Os 2 soldados, ok, amores? Vamos passar para a próxima? A questão aí, a 3, falava assim: assinale a alternativa que apresenta verbo conjugado que substitui aquele em destaque no período a seguir, de acordo com a norma padrão, tá bom? Então, aqui eu tenho aqui, há aparições breves e contundentes de pesos pesados do cinema inglês. Qual que é o verbo destacado? O verbo haver. Há aparições breves e contundentes de pesos pesados no cinema, tá bom? Então, a gente já sabe que o verbo haver, né? Ele tem sentido de existir, de acontecer, de fazer e assim por diante. E em orações temporais, ok? Ele é
ali um verbo que ele não pode ser flexionado, tá? Então, há aparições breves, vocês estão vendo aqui que é o verbo impessoal, não pode ser, né? Houveram aparições breves. Não, há aparições breves porque ele tem que estar na terceira pessoa, ok? Ok. Então, por qual verbo que eu posso substituir vai ficar perfeito, tá? Então, aqui, Simeia, poderia ser, existem aparições breves? Perfeito, perfeito. De cara, eu já achei a minha resposta, tá bom? Que é a letra A. Eu marquei aqui direitinho essa aqui para vocês. A anterior, acho que eu esqueci. Vou marcar aqui de novo, tá? Letra D. Perdão, que eu acho que eu não falei lá. Viu? Só retomar aqui rapidinho, queria a incorreta, e a incorreta é a letra D. Só voltando aqui, amores. Neste caso aqui, se eu substituir, existem aparições breves? Sim, tá? Porque o verbo haver, ele tem sentido de existir nessa situação. O verbo existir, ele sim, eu vou fazer a conjugação. O verbo haver não, porque é um verbo impessoal. Então, quando eu substituir pelo verbo existir, sim, eu faço, né? Existem aparições breves e contundentes, certinho, ok? Simeia, eu poderia trocar aqui por haverão? Primeiro que, né? Não pode de forma alguma, porque é um verbo impessoal, ele não vai concordar, então haverão não, tá? Simeia, tem aparições breves? Olha, o que eu preciso falar para você sobre o verbo tem? O verbo ter, quando ele estiver com esse sentido, tá? De existir, ele é um verbo coloquial. Eu não devo usá-lo neste sentido aqui, ok? Então, o verbo ter, no sentido de existir, ele é coloquial. E aqui pediu para eu olhar a norma padrão. Então, de forma alguma, eu poderia usar nenhum dos dois, tá bom? Nenhum dos dois eu poderia usar aqui, neste caso. Aqui eu teria um, né, que seria conjugado, e o outro que não, porque... Só um minutinho, amor. Deixa só eu pegar uma aguinha aqui. Porque o verbo ter, no sentido de existir, ele é coloquial e eu não posso usá-lo aqui. Eu teria que usar o verbo haver mesmo ou existir, tá bom? Então, de cara, marco A. Também questãozinha que Fundep ama cobrar o verbo haver, o verbo ter, o verbo fazer. Tem que estudar, tá? Próxima questão, releia o trecho. E o nosso objetivo, enquanto educadores, será de viabilizar comunidades colaborativas de aprendizagem, mediando a relação de nossos alunos com o conhecimento e mediatizados, pelas ferramentas disponíveis. Tendo em vista a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa em que o trecho foi reescrito de forma correta. Gente, isso aqui... Deixa eu só me tirar aqui para ficar mais fácil para a gente analisar. Também é uma questão muito frequente mesmo, tá? Eu selecionei umas provinhas para o nosso curso de questões de língua portuguesa da Fundep. É uma média de 80% das provas cobra-se essa questão de vocabulário, mais de 80%, e essa para reescrever, né? Trechos, quase 90% das provas sempre aparece lá, ok? Quando pedir para você reescrever um texto, o que você tem que olhar? Você tem que olhar pontuação, tá? Você tem que olhar regência, você tem que olhar concordância. No geral é isso. Mas tem algumas pessoas, né, que eu acho que tem algumas pessoas que vão fazer questão, que eu acho que ele quer ajudar o concursando. Essa aqui mesmo foi uma dessa. Gente, você não ia precisar ter, é o que eu falo. Tem questões, deixa eu só aparecer. Tem questões que você vai pelo conhecimento. Tem questões que você vai por métodos de resolver questão. Você não precisa nem perder tempo e quebrar a cabeça. Essa aqui seria uma dessas. Eu vou te mostrar o porquê. Tá? Mas eu vou mostrando o que é o errado e assim por diante. Mas essa questão aqui, você não precisaria ter esse conhecimento, tá? Que eu vou te mostrar aqui, porque só pela forma que a questão foi colocada aqui, você consegue chegar ao gabarito. Como assim, Simeia? Olha só, o trecho é esse aqui, tá? Vamos conferindo? E o nosso objetivo, como educadores, a única modificação aqui, até então, é o enquanto e como. Será viabilizar comunidades
colaborativas de aprendizagem, mediante a relação de nossos alunos com o conhecimento. Não, a única coisa que mudou, tá, do texto apresentado para essa alternativa foi o enquanto e o como. Foi a única coisa aqui que mudou. Caberia o como e o enquanto. E o nosso objetivo enquanto educadores, na posição de educadores, não é isso? E o nosso objetivo como educadores ficou o mesmo sentido aqui. Com essa mudança aqui da conjunção, o sentido se manteve o mesmo. Se é só isso e o resto tá tudo igual, eu já tenho o meu gabarito. De cara eu tenho o meu gabarito, porque eu vou comparando uma com a outra, tá bom? Então, de cara, eu tenho o meu gabarito. Tá bom, o que eu falei para vocês do macete? Vamos olhar as outras, ó. E o nosso objetivo, enquanto educadores, será de... Ó esse dia aqui. Ele está aqui, ele está aqui e ele está aqui. Se você matasse só essa questão do será de, você já saberia que todas as outras estariam incorretas. Se você comparasse e soubesse aqui essa questão do mesmo sentido, de cara você já marcaria essa letra A, tá bom? De cara você marcaria. Só tá dando letra A, né? E não foi intencional, viu? Fui separando lá de forma aleatória pelo conteúdo e apareceu esses gabaritos, esse tanto de gabarito A aí, ok? Então, amores, neste caso aí, tá? E nosso objetivo enquanto educadores será de viabilizar, viabilizar, porque aqui esse verbo aqui, ele não pede o complemento, ele não é um verbo transitivo indireto, tá bom? Então esse dia aí, ele já está incorreto e ele aparece em todas as outras, né? Ele apareceu aí em todas as outras. Então eu já sei que isso aí tá errado, tá bom? Que mais, Cimeia? Eu tenho um erro aí de vírgula, tá? O verbo, deixa eu só falar aqui um pouquinho mais para vocês. Deixa eu pegar aqui que eu tinha feito uma anotação que eu falei, não posso deixar de falar isso para os meus amores. Agora eu esqueci, não tô achando o que era que eu ia falar aqui, tá? Na letra B aqui, eu tenho um problema desse aqui, tá? O será de, que eu vou ter um problema em todos. Eu tenho um problema também de vírgula, tá? Aqui, mediatizados. Eu não preciso colocar essa vírgula aqui, tá bom? Porque quando, isso aí é o E, que é aditivo, tá bom? E quando a vírgula e conecta duas orações com o mesmo sujeito, não tem essa necessidade, tá bom? Porque aí tem, né? Tá concluindo a enumeração, então não tem essa necessidade desta vírgula aqui. Aí eu não preciso usar essa vírgula aí, tá? Essa vírgula que ela está errada, porque o E aí ele já faz esse papel, eu não preciso dessa vírgula aqui de forma alguma. Então, o que eu falo para vocês? Aqui, só olhando rapidamente, eu achei esse será de, né? Que não precisava decidir, será, né? Viabilizadas, comunidades, então não precisava desse, isso aqui tá errado, porque o será, ele não pede, né? O verbo ser, ele não pede aí este complemento. Vocês poderiam tirar isso aqui, você já marcaria todas as questões, e tirando tudo isso, só de você comparar esta alternativa A com essa aqui, você ia verificar que a única modificação foi essa conjunção enquanto e como, que caberia aqui o mesmo sentido e ficaria perfeito. Então, gabarito letra A, tá bom? Uma última questão que eu coloquei para vocês da charge é algo que a Fundep gosta de cobrar muito charge, tá? É algo presente nas suas provas e aí geralmente vai cobrar a interpretação, tá? O que eu preciso falar? O que eu preciso dar de dica para vocês? Em uma charge, eu tenho que analisar, né, todos os elementos que são verbais e não verbais, né? Então, eu tenho que olhar as figuras, eu tenho que descobrir tudo aqui. O que eu tenho aqui na figura? Eu tenho a cegonha chegando com o bebê e tem um bebezinho aqui quase com a arma
né, aqui quase com a arma apontada para a cegonha, tá? Então tá chegando aqui num lugar, a cegonha tá trazendo, o bebê tá com a arma para a cegonha. Por que que o bebê tá ameaçando a cegonha? Olha o que que ele fala lá. Mude a rota para Nova Zelândia. Ou, né, então ele tá ameaçando, ele não quer parar nesse lugar. Que lugar que é esse? Olha aqui. Brasil entre os piores países no combate à Covid. Então foi uma prova dessa época da pandemia, tá? E aí a gente sabe que o Brasil ele foi considerado, né, um dos piores países no combate, com um número muito grande de mortes, porque nós tínhamos negacionismo, nós tínhamos pessoas colocando o tempo todo fake news, sabe? Medicamentos que não existiam, nós tivemos corrupção nesse período, né? Tivemos até corrupção, então aqui o Brasil ficou sim lá, e aí o bebê não quer ficar aqui no Brasil de jeito nenhum, porque o Brasil estava o caos, né? Então a charge, o que que a charge pretende? Criticar o governo brasileiro em relação à conduta adotada contra a Covid? Provavelmente. A gente sabe que a charge é um gênero que faz críticas, né, de temas atuais. Então é bem provável que essa esteja correta, mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Fazer uma apologia ao bom trabalho desempenhado pelos governantes brasileiros? Não, né? Se está fazendo crítica, foi o pior país para combater o Covid, nem o bebê quer ficar, então isso aqui de forma nenhuma, tá? Corroborar as medidas tomadas pelo governo para o combate à Covid, confirmar se é a favor ou não está confirmando nada, está criticando. Rebater as críticas recebidas pelo Brasil, não está rebatendo não, está confirmando. Então, uma questãozinha boa, né, de se fazer, que não pode errar de forma nenhuma esse tipo de questão. Era isso, amores. Espero que vocês tenham aprendido. Se ficar qualquer dúvida, pode mandar para a gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Nós estaremos divulgando simulados para vocês, tá? Semanalmente. Um abração.